Imagine um homem chamado João. João tem 23 anos. João mora em São José dos Campos. João é streamer. João é hétero. João é alto. João é moreno. Ele tem cabelo comprido e pele branca. João é magro. João é simpático. E João é solteiro. Alguma interessada? Hehe. A gente tem aqui uma lista bem robusta de atributos do João. Mais do que o suficiente para pelo menos ter uma ideia de quem ele é. O curioso é que à medida que eu fui listando esses atributos, talvez você tenha percebido a sua mente fazer um certo movimento de um conceito abstrato de João para algo cada vez mais definido, mais sólido, mais real. Tá aí a palavrinha mágica. Com base nessa lista, no entanto, o João ainda está bem longe de ser real, né? Não vai se achando. Ele é uma entidade bastante abstrata ainda, por mais que isso já seja mais do que a gente pode esperar quando pede por uma descrição. A gente entende que existe certo limite no que a gente pode fazer com as palavras, que a gente só pode ir até certo ponto na nossa tentativa de descrever com elas não só uma pessoa, mas qualquer coisa no mundo. Mas assim, qual limite é esse exatamente? Onde ele fica? Até onde a gente poderia ir se a gente fosse um pouquinho mais teimoso? Só um pouquinho. Supondo que a gente continuasse, a gente poderia dizer que João é filho único, que João assiste futebol, que João torce pro Vasco, coitado, que João é pobre, que João ganha mal, que João faz bico de animador de festa infantil para complementar a renda. Ufa. Que João gosta de macarronada e não gosta de palmito. Também não. E a gente pode continuar subindo essa montanha, se distanciando cada vez mais do ponto zero, onde João é 3 pontinhos, onde João não é nada, né? Um conceito completamente indeterminado e foi ganhando cada vez mais atributos, foi ficando cada vez mais determinado. Mas de novo, quando isso acaba? Quando a gente termina de descrever o João, quando a gente chega finalmente no João real, eu tenho coisa pra fazer hoje ainda. Mesmo no caso de uma pessoa que não existe mais, e mesmo supondo que fosse possível a gente de alguma forma acessar absolutamente tudo que essa pessoa já viveu, tudo que ela pensou, como se a gente tivesse um chip na cabeça dela que gravasse todas as experiências. Tem um episódio de Black Mirror que é quase isso. Mesmo nesse caso, daria mesmo para transformar tudo isso num conjunto finito de sentenças declarativas? Num bloco de texto que você salva em TXT no seu computador com o nome João, de modo que se você decorasse esse textão, o conceito de João dentro da sua cabeça seria tão preciso que seria indistinguível do João real. Você saberia tudo sobre ele. Se você visse ele na rua, seria como se você tivesse visto ele antes. Isso não parece possível. Parece que não importa quantas afirmações eu faça sobre o João, ou quão refinado o seu conceito se torne, ele nunca vai ser igual ao João real. Você não pode formar uma imagem perfeita de alguém só lendo palavras. Certo? Certo. Mas por quê? Por um lado, você vai me dizer que existe um problema de processamento aqui. A nossa imaginação, tadinha, ela não é tão poderosa a ponto de integrar milhares de informações textuais numa única imagem. Você pode, por exemplo, saber todos os mínimos detalhes da aparência do João, mas isso não quer dizer que você consegue renderizar na cabeça uma imagem com todos eles. Por isso você pode até deduzir quem o João é se você encontrar ele na rua, mas não reconhecer ele. E esse é um bom ponto, um ponto importante, mas não é só isso, né? Tem um motivo muito mais fundamental que limita o nosso conceito do João, mesmo com as descrições mais precisas possíveis e mesmo se a gente tivesse uma RTX 5090 zero bala na cabeça. Não é mentira
que a cada nova descrição que eu faço, o conceito de João se torna menos abstrato e se aproxima de algo real. Isso tá acontecendo e você sente isso claramente, mas essa realidade precisa vir de algum lugar. E o único lugar que ela pode vir é de você. Você tá montando o João na sua cabeça, como se fosse um Frankenstein, um Lego com as suas próprias peças. E essas peças são os conceitos que você já tem e tá usando para construir esse novo conceito. A cada descrição, a sua mente pega um outro conceito que você tem e coloca dentro do conceito João. Veja, para alguém que mora em São José dos Campos, o conceito de João ganhou muito mais realidade quando eu disse que ele é de lá do que para alguém que só tem uma vaga ideia dessa cidade, mesmo sendo a mesma informação. Então, ao mesmo tempo que o João se torna mais real, ele também se torna mais seu. Você não está montando o João, e sim o seu João, a sua versão, com base no que você viveu. Independente do que eu diga, você não consegue evitar que esse novo conceito seja um reflexo do que você já conhece e, portanto, de você mesmo. E agora, eu quero que você esqueça o João e pense no que isso significa para todos os conceitos que você aprende desse jeito, por meio de descrições e definições. Sempre que você pede para alguém te explicar uma coisa nova, você está pedindo para ela te ajudar a criar um Lego dessa ideia com coisas que você já tem na sua mente. É isso que quer dizer definir alguma coisa. Pegar conceitos cada vez mais gerais, ou seja, peças de Lego que todo mundo tem, para que todo mundo consiga criar uma aproximação desse novo conceito. É assim que nascem conceitos complexos a partir de conceitos simples. É assim que, mesmo experimentando na vida um número finito de coisas que você vive, que você sente, que você acessa diretamente, você consegue abarrotar a sua cabeça de um número infinito de conceitos e consegue entender um número infinito de coisas. Os conceitos vão subindo uns nos outros e você vai indo à loucura. Quer dizer, é o infinito e além. E isso é um milagre. A linguagem permite que a gente acesse coisas sem acessar essas coisas. Ela me expande, me torna grande o bastante para que você me veja, para que eu te veja. E a gente se encontre, se encoste nessas palavras. Mesmo eu estando aqui na minha ilha de experiências pessoais e você aí, na sua. As palavras criam pontes. Eu não conheço os seus medos, nem as suas alegrias, nem você os meus, nem você as minhas. Eu não vivi as suas dores. Eu não sei pelo que você passou nessa vida. Não posso sequer imaginar. Mas eu vivi as minhas. Algumas. A minha própria coleção. E nessa palavra compartilhada, a gente se conecta. A gente se torna parte de algo maior. Sob a luz dessa palavra, eu consigo te ver, te encontrar, te entender, te ajudar. Essa pequena palavra é a ponte que me permite correr até você quando você mais precisa. Esse é o poder das palavras. E isso é lindo. É um milagre. Mas não é perfeito. Não é. E se a gente esquecer disso, a gente corre um grande perigo. Entender nada mais é do que reduzir uma coisa a outras coisas mais simples. Definir uma coisa, trazê-la para o meu entendimento, é sempre diminuir essa coisa. Isso é crucial para a gente conseguir lidar com o mundo. A gente está o tempo todo criando essas simplificações da realidade para a gente conseguir se orientar e se encontrar e não passar a nossa existência num estado constante de deslumbramento e confusão. Mas isso tem um preço. E o preço é que a gente está sempre perdendo realidade nesse processo. Durante esse vídeo, tudo o que você fez foi entender quem o João é. Reduzir o João a um grupo de conceitos que você tem alguma familiaridade. Por mais precisas e numerosas que fossem as minhas descrições, tudo que elas fazem, tudo que elas podem fazer é dizer quais peças você pode usar para montar o seu Frankenstein, que continua sendo para sempre um Frankenstein, formado a partir das peças que você tem à disposição. Isso se torna mais óbvio com conceitos que são tão únicos que se tornam indefiníveis, porque não tem peças para montar nada parecido, como o conceito de beleza,
O que é a beleza? Ok, mas o que torna uma coisa bela? Mas quais? Tem um monte. Sei, mas como assim? Você fica mais alto? Não importa quais outros conceitos eu use, não tem nada que crie um Frankenstein decente. Você precisa encontrar a beleza pessoalmente para saber o que é a beleza. Só que a gente esquece que isso vale para todos os conceitos. Vale para o João também. Vale para as coisas que você aprende na escola. Vale para o que as pessoas te dizem sobre a vida delas. Vale para tudo que você acha que sabe sem nunca ter vivido. A única diferença é que em outros conceitos a gente consegue fazer um Frankenstein decente, o suficiente pra gente se comunicar, o que é ótimo. Mas não se iluda, ele continua sendo um Frankenstein, um Lego, uma simplificação. Só que no dia a dia é muito fácil a gente esquecer disso, e a gente esquece. E se perde, né, no meio de conceitos e palavras, nas historinhas que a gente conta sobre os outros e sobre nós mesmos. Até o ponto de achar que elas são coisas reais. Essas palavras se tornam a sua vida. Você se reduz a uma definição de si mesmo. Reduz a sua vida a uma descrição dela. E ela murcha. Perde a cor. Perde a vida. Ela se torna incrivelmente pequena. E o que te resta é essa impressão de insuficiência. Você colocou a vida dentro dessas caixinhas e então se pergunta como ela ficou tão pequena. Mas eu quero, se possível, te ajudar a resgatar o tamanho da sua vida. Resgatar o encantamento e o poder que você tinha quando criança perante o mistério absoluto e a bênção indescritível que é simplesmente estar aqui, nesse momento. Estar aqui. O mundo inteiro está aqui, em você, agora. Que coisa indescritível. Que mistério insolucionável. Que coisa sagrada. Eu quero que você olhe em volta e deliberadamente abra mão de entender o que quer que se apresente na consciência. Porque entender sempre reduz, sempre diminui. E eu quero que você sinta a totalidade das coisas. Funciona mais ou menos assim. Eu quero que você, se possível, olhe para o céu, a coisa mais imensa que nos cerca o tempo todo. E diga para si mesmo: isso não é o céu. Isso não é o céu. Céu é só uma palavra que você aprendeu. São só letras. Isso que está diante de você não é o céu. Eu quero que você sinta o chão embaixo de você. Mesmo se você estiver em cima do sofá ou em cima da cama, ainda assim é como se você sentisse a presença do chão. Que sensação curiosa é essa? Está sempre presente, se espraiando aonde quer que você vá. Diga: isso não é o chão. Não é o chão. Chão também é só uma palavra. Isso que existe aqui nesse momento é algo muito maior. As paredes ao seu redor, olha para elas. Isso não são paredes. Sinta as suas pernas nesse momento, os seus braços, o seu coração batendo, toda essa maquinaria biológica que se estende do centro da sua existência. Isso não é um corpo. Isso não é uma sensação. Isso não é o ar. Isso não é uma voz. Isso não é um vídeo. Isso não é uma emoção. Isso não é o presente.
Isso não é você. Você não é o seu nome. Você não tem nome. Tudo isso que se apresenta na sua consciência é tão maior, tão infinitamente maior. Todas essas palavras pequenas podem te fazer esquecer disso. Então abdique delas. Jogue tudo isso fora nesse momento. Perceba que nada disso tem nome. Nada aqui tem nome. Nem você. Você não é as coisas que você se convenceu que é. Você não é nenhuma dessas definições. Nenhuma dessas palavras. Fazendo isso, veja se você consegue, mesmo que só por alguns segundos, só por alguns breves instantes, sentir algo diferente, algo mudar. Como se essa ilusão se dissolvesse por um pequeno instante e as vendas fossem tiradas dos seus olhos. Vê se você começa a sentir de forma sutil essa reverência, esse senso de mistério que permeia tudo isso e essa gratidão por simplesmente estar aqui, nesse instante. Essa ternura que surge espontaneamente quando você apenas permite que tudo seja, sem que precise ser entendido, sem que precise de nome. Quando a vida parecer pequena, sem cor, insuficiente por algum motivo ou outro, apenas abandone essas palavras, esses conceitos. Perca todos esses nomes. Viva a vida pura pelo que ela é e perceba o infinito que está em cada segundo, que nunca mais se repete. Você é a manifestação diária desse infinito. Você é tudo.